Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Eu gostaria de lembrar vocês que no domingo passado nós demos início à nossa série do ano. A nossa série do ano é Trabalhando com Deus. No domingo passado, eu falei para vocês um pouco da diferença do trabalhar com Deus e do trabalhar para Deus. E hoje eu quero adentrar um pouco mais nessa questão do trabalhar para Deus. Nosso desejo, como igreja, e eu espero que seja o seu desejo, é trabalhar com Deus. Mas nós vamos entender o que significa, então, trabalhar para Deus. Como isso acontece, para que nós possamos entender isso e, então, darmos um passo para trabalharmos com Deus. Tá? Para isso, o tema de nossa mensagem diz assim: José, trabalhando para Deus. Então, eu quero olhar para a vida de José, e nós vamos olhar até uma fase da sua vida, onde José é vendido para Potifar. Então José chega no Egito, nós vamos olhar a vida de José até esse pedaço da história, e nós vamos perceber que até este momento da história de sua vida, José trabalhava para Deus, mas ele não trabalhava com Deus. E nós vamos perceber que depois, no próximo domingo, nós vamos ver que José passa a trabalhar com Deus quando ele está no Egito. O tema de nossa mensagem de hoje até poderia ser José e seus irmãos trabalhando para Deus, porque nós vamos perceber que há uma ação aqui de José e dos irmãos que levam José até o Egito. Quando nós iniciamos nossa leitura da Bíblia, percebemos que logo no primeiro livro de Gênesis, Deus nos apresenta o seu plano de reconciliação do ser humano consigo mesmo. A partir desta revelação, Deus vai apresentando a nós a história da redenção humana que se concretiza na cruz, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Olhando para a história de onde nós estamos, hoje. Que dia que é hoje? Esqueci. Estou bem, 8 de março de 2020. Se você olhar para trás, então você faz um olhar para trás na história, você vai perceber claramente que Deus veio trabalhando em todo o período desta história, usando homens e mulheres, sendo que alguns destes homens não tinham sequer a consciência de que Deus os estava usando. Por exemplo, o rei Nabucodonosor, o rei Dario, o rei Artaxerxes. Mas também perceberemos ao olhar para trás na história que alguns destes homens que foram usados por Deus para escrever a história da redenção tinham plena consciência de que trabalhavam com Deus. E aí nós poderíamos levantar, por exemplo, alguns homens profetas, Elias, Eliseu, o rei Davi, Abraão e outros tantos. Então nós temos na história, quando a gente olha para trás, homens que trabalharam para Deus e homens que trabalharam com Deus. Quando se trabalha com Deus, nós temos o quê? A consciência do momento histórico em que nós nos encontramos,
diante dos homens e diante de Deus. Então, o que eu quero dizer é que quando eu estou trabalhando com Deus, eu tenho consciência do meu momento histórico em que estou vivendo com Deus e diante dos homens. Você consegue se perceber dentro da história. Consegue compreender por que está onde está. Você sabe por que você está trabalhando aonde você está trabalhando. Você sabe por que você está nesta igreja hoje. Porque você está trabalhando com Deus. Você está numa comunhão com Deus. Então você sabe o que Deus espera de você. O que você deve fazer neste momento histórico da sua vida. Agora, quando se trabalha com Deus, para Deus, quando se trabalha para Deus, você não tem a consciência do momento histórico em que se encontra diante dos homens e nem diante de Deus. Sendo assim, você não tem conhecimento claro de como Deus realmente deseja usá-lo. Você está na história, mas não percebe o mover de Deus na história. Não sabe como Deus quer te usar. Então, você acaba não entendendo o porquê está onde está. E nem mesmo porque está nesta igreja. Você não consegue se enxergar dentro da história humana, dentro da história que Deus está escrevendo através da sua própria vida. Você está perdido. Hoje, eu vou mostrar a história de um jovem que trabalhava para Deus e que somente mais tarde começou a trabalhar com Deus. Nós iremos perceber que nessa história bíblica, diversos personagens trabalharam para Deus e possivelmente nunca se deram conta de que o faziam. Trabalhar para Deus não implica em comunhão com Deus. Trabalhar com Deus implica em comunhão com Ele. Entende? Trabalhar para Deus não implica que eu tenha uma comunhão com Deus. Nabucodonosor, Dario, Artaxerxes, não tinham comunhão com Deus, mas Deus os movia na história como quem está jogando um xadrez e vai mexendo as peças, e eles eram instrumentos na mão de Deus, sem sequer ter o conhecimento de Deus e ter uma relação pessoal com Deus. Mas quando você trabalha com Deus, como eu disse aqui, Elias, Eliseus e outros homens, Abraão, o rei Davi, eles possuíam comunhão com Deus. Então Deus se mostrava para eles, Deus se revelava a eles, e Deus então, diferentemente de simplesmente manuseá-los num quadro, numa peça, como num jogo de xadrez, Deus dá a mão para eles e vai andando na história com eles, num diálogo junto com eles. Talvez você esteja trabalhando para Deus. E talvez, durante toda a sua história até aqui, mesmo você sendo um crente, mesmo sendo alguém na igreja, você simplesmente vem trabalhando para Deus. Você ainda não compreende, ou não conseguiu compreender, sua existência na história. O seu valor dentro da história e dentro da igreja da qual você faz parte. Não consegue perceber o agir de Deus através da sua vida. Mas espero eu, sinceramente, que hoje você possa sair daqui decidido a trabalhar com Deus. E como eu disse, no próximo domingo, cenas do próximo capítulo, você vai entender o que significa realmente trabalhar com Deus. Mas que você já possa sair daqui, esse é meu anseio,
com esse desejo de trabalhar com Deus. Então eu quero convidar você a mergulhar comigo na história da família de Jacó e de seu filho José. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 37, do verso 2 ao verso 11. Eu vou mostrar a vocês hoje um José que vocês não conheciam. Talvez alguns já tinham visto, já tinham conhecimento disto, mas eu confesso que nesses dias que eu estava lendo a Bíblia, eu vi um José que eu não conhecia. É por isso que eu acho que talvez alguns aqui também não conheciam desta forma. Então eu quero convidar você a esta leitura. A partir do verso 2, diz assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, jovenzinho, né? Pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Perceba aí, contava. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, perceba aí de novo, contou. Eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e o contou. Veja mais uma vez, contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando, a palavra aparece de novo, o contou ao pai, agora ele contou o sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo, no sonho, né, que ele havia contado. Eu quero destacar para vocês algumas características que eu percebi nestes versos a respeito de José. Características essas que acabaram por resultar na realização do projeto de Deus para a sua vida, sem que ele e os demais personagens desta história tivessem consciência disso, de que estavam trabalhando para Deus. Que tudo o que estava acontecendo culminaria na vontade de Deus de que José fosse para o Egito. Então veja só, a primeira característica, que José era falastrão. José era falastrão. Nós vimos aí, não é? No verso 2, verso 5, verso 9, verso 10, José contava. Ele gostava de falar. Tudo que ele experimentava, tudo que ele via, ele falava. O texto está querendo mostrar para nós que ele falava muito, né? Se o Tite estivesse lá, ia dizer: José, você fala muito, não é? Fala muito. Quem fala muito, engole mosca, não é assim que diz o ditado popular?
José, por falar demais, cometeu diversas indiscrições com relação aos seus irmãos. Ele era inconveniente aos olhos deles. Você, porventura, tem um irmão dedo duro? Uma irmã dedo duro? Sabe aquele que tudo que acontece corre para o pai e para a mãe para contar? Assim era José. Diz o texto que ele contava tudo que os seus irmãos faziam. Isso foi criando nos irmãos uma raiva por ele. Eles começaram então a odiá-lo, a desprezá-lo, a não querer o bem dele. Eu não quero entrar no mérito aqui se dedurar alguém é certo ou errado. Essa não é uma resposta simples, né, de se dar. Envolve questões éticas, das quais precisa se compreender o que está em jogo. Não é? Contudo, o texto quer nos ensinar que José gostava de prestar relatórios ao seu pai a respeito das atividades de seus irmãos. O texto não se refere às atividades dos irmãos. Mas veja só, José era o mais novo, ele tinha 17 anos, diz o texto. Os irmãos possivelmente tinham daí para cima, né? Era um filho a cada ano, né? Um com 18, 19, 20, né? Assim, 21, possivelmente, tudo jovenzinhos. Aí o pai dava o rebanho para que eles fossem cuidar. Enquanto então eles saíam para cuidar do rebanho, eu fico imaginando esses jovens, né? Aí o que eles iam fazer? Eles iam procurar as meninas daquela época, né? Para paquerar, para namorar. E José contava tudo. José contava. Papai, ó, o Rubem, mais velho, matou um cordeirinho lá para ficar namorando lá com a menina, lá não sei de onde. Ó, se você ler o capítulo seguinte, você já vai ver Judá fazendo coisa errada também, né? Os filhos, então, viviam aquilo que jovens vivem por aí fazendo de errado. E ele chegava lá e contava tudo. E isso, de certa forma, agradava o seu pai, né? Oh, ele sabia tudo, ele tinha um bom jornalista em casa, né? Então, essa característica de José, falastrão, né? Entregador dos irmãos, contribuiu e muito para que os seus irmãos o odiassem e o desprezassem. Outra característica de José é que José era mimado. Ele era um jovenzinho mimado. Ele foi o filho caçula, né? O texto lá em Gênesis, no versículo 3, diz assim: ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Não podemos culpar aqui José por ser mimado, né? Pelo pai cuidar, dar mais carinho para ele, isso nós não podemos culpá-lo por isso. Penso que a culpa aqui era de seu pai, Jacó, que foi para José mais um avô do que um pai. Como ele teve o seu filho na velhice, ele já o tratava com um coração de um avô. E este é o perigo de pais que têm filhos em sua velhice. É claro que existem aspectos positivos de se ter filhos na velhice. Eu quero dizer que eu faço uso aqui do termo velhice, tá? Apenas para seguir o termo usado aqui pela Bíblia, tá bom? Um aspecto positivo, por exemplo, de se ter um filho na terceira idade ou na velhice, é a maturidade alcançada pelos pais para tratar de diversos dilemas da vida. É claro, um homem e uma mulher que já viveram mais, têm maior maturidade para lidar com algumas questões da vida. Isso é um aspecto positivo. Outro aspecto positivo é que, possivelmente, estes pais já estão com a vida financeira mais tranquila, né? Mais suave, estabelecida. Então, eles já não estão correndo no dia a dia, ainda para se estabelecer materialmente, financeiramente. E aí que acontece o grande perigo. Porque tendo então
tempo disponível, uma vez que já possuem recursos disponíveis, e tendo então maior maturidade para lidar com as questões da vida, estes pais acabam sempre buscando resolver todos os conflitos para o seu filho. E aí este filhinho, então passa a ser mimado. Ele acaba se tornando dessa forma muito dependente do pai e da mãe. Uma vez que estes possuem recursos e têm tempo e maturidade para resolver, eles acabam querendo resolver tudo e não deixam o filho crescer e experimentar as próprias angústias da vida. Esse mimo de José, recebido de Jacó, o seu pai, só contribuiu, diz o texto, ainda mais, para que os seus irmãos o odiassem e o desprezassem. A terceira característica que eu vejo aqui neste texto de José é que José, ele era desprovido de discernimento. Eu leio este texto, aí eu vejo José contando os seus sonhos para os seus irmãos. A gente percebe claramente que ele não tinha discernimento algum. Ele não tinha capacidade de perceber a distância que já existia entre ele e seus irmãos. Se ele percebesse o quanto seus irmãos já o odiavam, ele não ia lá contar estes sonhos para os seus irmãos. Mas a falta de discernimento faz com que ele vá lá todo alegre, contar aquilo que Deus havia revelado a ele em sonho. E aí os seus irmãos, que já não gostavam dele, por ele ser falastrão, preferido pelo pai, agora já não gostam dele porque começam a achar ele prepotente. Está querendo então dizer que nós vamos ter que nos curvar diante de você? E passam a odiá-lo ainda mais, porque faltou discernimento da parte de José para com seus irmãos. Faltou dele compreensão de entender que a relação entre eles estava distante, e que aquele sonho era algo que Deus havia dado para ele, e que ele talvez não precisasse contar para os irmãos. Deixasse Deus fazer no seu tempo, mas ele foi lá todo, alegre, para contar aos irmãos, e aquilo só alimentou ainda mais o ódio e a raiva dos irmãos. Muitos pregadores gostam de dizer que José era um sonhador. Eu não sei se isso de fato é verdade. Quando a Bíblia fala que José era sonhador, ela não está falando de que José possuía internamente sonhos e desejos de ser, por exemplo, o segundo grande homem no Egito. Não, ela está apenas dizendo que ele tinha sonhos que Deus havia dado para ele. Não é um sonhador no sentido de alguém visionário. E às vezes as pessoas trazem assim, eu não entendo isso. O texto para mim apenas apresenta que Deus revelou a José o que ele iria realizar na vida dele, mas ele sequer estava entendendo. Não entendia nem o que Deus ia fazer. Não tinha sequer o discernimento para perceber a distância entre ele e os irmãos. Discernimento sequer para entender que aquilo era um sonho que Deus havia dado para ele, que ele poderia ter guardado com ele. Não alguém que tinha visão e sonhos dentro de si, mas alguém a quem Deus revelou o sonho do seu coração a ele. Não sabemos também direito como que foi a relação dele com seu pai. O seu pai o mimava bastante. O seu pai, eu acredito que tinha uma expectativa enorme neste jovem, que sempre dedurava os irmãos, e que entregava tudo. Falou, esse vai me ajudar a administrar aqui, vai me ajudar a cuidar dos irmãos. Mas quando José vem e conta o sonho para o seu pai, diz o texto, no versículo 10, que o pai o repreendeu. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu. Eu não sei como ele contou este sonho para o seu pai,
se da mesma forma que contou para os irmãos, mas eu vejo mais uma vez que ele não tinha discernimento. Ele não entendia talvez o significado desse sonho sequer. Porque o que um pai espera do seu filho é que o filho o honre no final de sua vida. Agora o filho vem e diz: pai, você vai se curvar diante de mim. Esse pai, opa, peraí, o que você está achando, moleque? Vou pegar a cinta lá, né? Vamos conversar direito aqui agora, né? Porque talvez ele não soube sequer como expressar esse sonho, como contar isso ao pai e aos seus irmãos, que até o pai agora o repreende. Então você acha que eu e a sua mãe vamos ter que nos curvar diante de você? Essa ausência de discernimento de José fez com que ele revelasse então o projeto de Deus, o projeto que Deus tinha para a sua vida, aos seus pais e irmãos. A revelação deste projeto só contribuiu para que o ódio dos seus irmãos e o desprezo deles por ele aumentasse, conforme nós vemos no texto. Mas é no meio de todo este desastre de ações humanas, protagonizada pela família de Jacó, que Deus se revela e torna verdadeiro o ditado popular: há males que vêm para o bem. É claro que nós não podemos generalizar esse ditado. Eu gosto desse ditado, pois me faz acreditar que Deus é capaz de transformar todo o mal que se volta, contra mim, a favor do seu projeto em minha vida. E de fato, Deus fez isso na minha vida. Mas eu não vou contar hoje a história da minha vida. E nós vemos que Deus fez isso na vida de José. Logo que eu me converti, e talvez você possa ter tido essa mesma experiência, eu fui ensinado que tudo em nossas vidas tinha um propósito. Então eu costumava pensar que não existia coincidências em nossas vidas, somente Jesus-cidências. E uma pessoa a quem eu tenho muito carinho me falava sempre isso: não existe coincidências na vida do crente, só Jesus-cidências. E eu comecei a acreditar nisso, mas hoje eu percebo que nem tudo que nos acontece tem o dedo de Deus ou do diabo. Existem certas coisas que acontecem em nossas vidas por um motivo. E por trás deste motivo, existe um plano maior do que eu possa ver. Um plano onde as mãos de Deus estão executando o seu trabalho para que o seu plano então se torne real. Mas também, queridos, eu fui percebendo que existem coisas em nossas vidas que são completamente obras do acaso, que todos nós estamos sujeitos a vivenciar. Não tem um propósito em si. Estar andando, por exemplo, na rua, tropeçar numa calçada, cair, quebrar a perna, não significa que Deus tinha um propósito nisso, ou que o diabo, te deu uma rasteira. Essa visão de tentar explicar todos os acontecimentos de nossas vidas, acreditar a eles uma interferência espiritual, nos transforma em um boneco, ora jogado nas mãos de Deus, ora jogado nas mãos do diabo. Aqueles que acreditam desta forma não conseguem viver uma vida, porque tudo para eles ou é Deus ou é o diabo.
e assim nunca assumem a sua própria responsabilidade de viver, dos seus atos, das suas escolhas. Se tornam incapazes de responder por si mesmo, sem escolha e sem vontade própria. Quando eu era menino, eu pensava como menino, mas é preciso que a gente cresça e comece a entender a vida e responder diante de Deus pela vida que Ele nos deu. Eu acho fascinante essa história de José, pois com todos os seus erros, que nós vimos, ele acabou por alimentar no coração de seus irmãos o pior de todos os sentimentos, o ódio. E o ódio que se voltou contra ele. Entretanto, Deus entra nessa história e Ele providencia através do ódio de seus irmãos o caminho que o levaria ao Egito, onde se tornaria então o governador de todo o Egito. Então, eu posso dizer, há males que vêm para o bem. Isto é, Deus transforma o mal que se levanta contra nós a favor do seu plano em nós, ainda que não tenhamos consciência dessa verdade. Quando eu perdi meu pai, quando eu perdi minha mãe, eu não tinha consciência dessa verdade. Quando eu vivi minha vida e tive toda a minha história sendo construída, eu não tinha consciência dessa verdade. Até chegar o dia que Deus entra nessa verdade, na minha história, e me revela o seu plano. E assim como José não tinha consciência dessa verdade, ele não tinha consciência do que estava aqui acontecendo. Mas todo o mal que está sendo aqui plantado, Deus vai trabalhando e usando disso para fazer com que a história se cumprisse na vida de José. José e seus irmãos, sem perceber, inconscientemente, trabalharam para que o plano de Deus se cumprisse na vida de José e de todo Israel consequentemente. Deus, preste atenção, não estava por trás do mal que eles praticaram. Ah, mas era Deus manipulando aquilo. Não, não era Deus que estava por trás do mal. Mas Deus fez uso dos planos maldosos dos seus irmãos para conduzir José ao Egito, conforme nós podemos ver na história. Deus usou o mal que eles intentavam contra José para a realização do seu plano, já revelado em sonho para José, que ainda não compreendia o que Deus estava revelando. Veja só o que diz Gênesis capítulo 37, verso 13, depois o verso 18 e 20. Verso 13 diz assim: Israel, chamado também Jacó aí, né? Disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Verso 18. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador. E quando eles chamam aqui José de sonhador, eles não estão falando de alguém visionário, eles estão zombando dele. Diziam uns aos outros: agora vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Olha só, né? Eles estavam tentando matar José, porque estavam cheios de ódios agora em seu coração, e com isso colocar fim àquele sonho que Deus havia dado a José. De fato, as características que nós aqui mapeamos, né, negativas de José, acabaram por produzir ódio, esse resultado destruidor no coração dos seus irmãos, levando-os então a planejarem a morte dele. Mas Rúben, o irmão mais velho, entra na história. Versículo 21. Diz assim: quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele.
Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Que coisa maravilhosa aqui. O que acontece que Rúben, o irmão mais velho, o primogênito de Jacó, percebendo que seus irmãos planejavam matá-lo, ele então os convence a jogar José num poço. Mas ele convence com o fim de levar José de volta para o pai. Esse era o plano de Rúben. Mas Deus tinha um plano diferente. Deus tinha um outro plano. Era levar José para o Egito. E os irmãos obedeceram a Rúben e jogaram José no poço. Enquanto eles comiam, os irmãos pensavam em matar. O outro pensava em levar para o pai. Mas enquanto eles comiam, Deus está o quê? Trabalhando. Chegaram os mercadores, ismaelitas de Midian. E estes venderam então José para eles por 20 peças de prata. Decidiram vender José. Os ismaelitas levaram José para o Egito e o venderam como escravo a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. O plano de Deus prevaleceu. Em meio a tudo que aconteceu, o plano de Deus prevaleceu. José foi para o Egito e mais tarde se tornou o segundo homem mais importante do Egito, abaixo apenas do faraó. Anos depois, os seus irmãos, buscando alimento, devido a uma grande seca, chegaram ao Egito, onde se prostraram diante de José, cumprindo assim o sonho que Deus lhe havia dado. Que coisa interessante essa história. Que coisa interessante. Então nós vemos José e os seus irmãos trabalhando para Deus sem sequer perceber o que estavam fazendo. Agora, isso não significa que todas as escolhas e atitudes desses irmãos tinham o aval de Deus. Não. Então eu quero trazer algumas aplicações para nós aqui, algumas lições a partir desta história. Eu espero que você tenha conseguido me acompanhar até aqui, para que você entenda agora essas aplicações. A primeira lição que eu quero destacar: Deus sempre prevalece sobre nós. Prevalece sobre o diabo, sobre todos. Deus é Deus, amém? Você pode descansar na certeza de que ninguém poderá impedir o agir de Deus na sua vida. O plano de Deus para você irá se realizar no seu viver. O que Deus escreveu para você, não tem homem que possa apagar, não tem inferno que possa apagar. O que Deus tem para você é seu. Amém? Não importa o mal que os seus inimigos planejam para você, como os irmãos de José planejaram para José. Deus foi lá e interviu na história. Não importa o mal que já fizeram na sua vida, o que você já experimentou, porque Deus é capaz de pegar todo este mal que causaram em você e transformar isso de alguma forma para o seu crescer, para o seu bem e para o bem de toda a sua casa. Não importa o quão errado você tenha vivido até aqui. Nós vimos José, jovenzinho, só fazendo besteira. Mas Deus tem o poder de transformar todo o mal em caminhos que no fim nos conduzem para a cruz de Jesus Cristo, e em Cristo recebemos a vida eterna. Amém? A segunda lição: embora o texto, preste atenção nisso, não cite o nome de Deus. Perceberam que nós fomos lendo a história, sequer a história aparece o nome de Deus. Não encontramos neste texto nenhuma oração, nenhum clamor, por parte de José ou de qualquer um deles, por Deus. Parece que Deus está ausente nessa história. Entretanto, podemos afirmar sem dúvida alguma que Deus interferiu na história de José e seus irmãos com o fim de cumprir o sonho que ele havia dado a José.
Embora você possa não perceber em sua própria história o agir de Deus, embora você não se entenda nessa história da sua vida, Ele está trabalhando por você. Creia nisso. Ele está trabalhando por você. Você pode estar perdido, mas Deus sabe o que está fazendo. Amém? E no fim dessa história, Ele vai te conduzir à cruz de Cristo. A terceira lição que eu quero tirar é que José e seus irmãos estão vivendo a vida como ela é. Trabalhando, comendo, bebendo, dormindo, dedurando o outro. Como todos vivem, errando, acertando. Eles não possuíam consciência de que suas ações estavam sendo vigiadas por Deus e que a cada movimento deles, como um peão, nesse tabuleiro de xadrez, Deus já fazia o seu movimento em prol da vida. Por isso que eu amo Deus. Deus fazia com que tudo se tornasse instrumento para que a vontade soberana dele se cumprisse na vida de José. E o plano de Deus se tornasse uma realidade para José. Embora José estava dando passos errados nessa história, Deus ia lá e fazia uma nova jogada sempre, e fazia com que José fosse entrando nessa história dele. Nós podemos estar jogando errado na vida, mas pode ter certeza que Deus está mexendo no jogo, para que no fim de tudo, a bênção dele te alcance, porque Ele te ama. Todos os personagens nessa história trabalharam para Deus, sem terem consciência de que o faziam. Trabalharam para Deus e não com Deus. Possivelmente, se eles trabalhassem com Deus, a história de Jacó e de seus filhos seriam totalmente diferentes do que nós encontramos aqui. Portanto, o que eu quero dizer hoje para você é: viva a vida como ela é. Trabalhe, estude, namore, case, mas viva a vida em oração constante. Não se satisfaça apenas no conhecimento de que você pode estar trabalhando para Deus, porque José sofreu muito por causa desse processo. Os seus irmãos sofreram muito por causa desse processo. Mas quando nós trabalhamos com Deus, nós vamos ver que a história ela é diferente. E Deus pode então levar você a viver o plano que Ele tem para você, sem que você precise viver intensamente no sofrimento, mas pelo contrário, você possa viver numa paz constante. Deus deseja que você trabalhe com Ele, não somente para Ele. Deus não deseja apenas usá-lo inconscientemente para cumprir os seus objetivos. Ele quer ter comunhão com você, Ele quer falar com você, Ele quer dividir os seus sonhos com você, como Ele dividiu com José. Ele deseja que você se alinhe aos planos dEle, conscientemente e não inconscientemente. Deus não quer estar jogando com você como quem tem que manipular a história para colocar você aonde Ele deseja. Deus quer segurar na sua mão e andar com você como um pai que conversa com um filho e que vai ensinando e orientando o filho. E eu vou terminar aqui com uma reflexão final. Só que agora eu vou sair do pessoal. Eu quero convidar você, junto comigo, a pensar agora numa visão maior, macro. No olhar macro, existe um trabalhar
com Deus, do qual nós, seres humanos, participamos inconscientemente, sem o nosso conhecimento, sem a nossa participação voluntária. Enquanto nós estamos vivendo a vida como ela é, as nossas ações nos conduzem ao encontro da vontade de Deus para nós, como igreja de Cristo. Então eu quero dizer para você, o Apocalipse chegará. Os últimos dias se concretizarão. O anticristo se levantará. Tudo que está na palavra se cumprirá. E neste percurso da história, onde Deus está escrevendo, nós muitas vezes estamos trabalhando para Deus, sem percebermos o que estamos vivendo ou fazendo. Nessa jornada da vida, Deus usa os nossos erros e acertos para nos conduzir ao caminho pleno da salvação. Deus usa as tragédias, assim como Ele usa as benevolências também, em favor do seu plano redentor para as nossas vidas. Deus não projeta o mal para nós. Ele não planejou o mal para nenhum de nós, não fazia parte do plano criador de Deus. Entretanto, o mal que nos aflige, de alguma forma, Ele usa para nos conduzir ao caminho de cura e verdade em Cristo Jesus. Por isso é muito comum a gente ouvir das pessoas que elas só chegam a Jesus pela dor. Não é o que Deus gostaria. Mas o mal que acaba por produzir em nós dor, nos desperta no desejo de encontrarmos paz. E só encontramos paz verdadeira e plena em Cristo Jesus. Na busca desta paz, descobrimos que só no Calvário, quando encontramos com a cruz de Cristo, a paz se torna parte da nossa história. E sem que este mundo maligno do qual nós vivemos perceba, ele trabalha para Deus. Mas felizes são aqueles que trabalham com Deus, porque estes o conhecem e sabem porque vivem, e sabem em que período da história se encontram, dentro do plano redentor de Deus, e que Deus possa abençoá-los. Que Deus ilumine a vocês, para que não sejam apenas trabalhadores para Deus, mas trabalhadores com Deus. Trabalhar com Deus, segurando na mão do Pai, guiado por Ele, conhecendo dia a dia os seus desejos, o seu querer, o seu realizar, sabendo para onde Ele está o conduzindo. É isso que Deus quer de você. Feche os teus olhos. E quem sabe, eu espero que nesta noite você tenha tomado essa decisão. Deus, eu não quero somente ser alguém que trabalha para o Senhor, mas eu quero trabalhar com o Senhor. Eu quero movimentar-me na história, segurando nas suas mãos, conhecendo os seus planos, recebendo do Senhor a revelação, na intimidade. Deus amado e eterno, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. E eu sei que hoje uma palavra, talvez até complexa, mas eu oro ao Senhor para que teu Espírito nos faça compreender as verdades da tua palavra. E que nós possamos, Senhor, trabalhar e viver de forma a sermos trabalhadores com o Senhor. Homens e mulheres que seguram nas tuas mãos, homens e mulheres que têm sensibilidade para ouvir a tua voz, Pai, para fazer aquilo que está no teu coração, para saber aonde estão na história. Sim, Deus, nós queremos caminhar na história com o Senhor, de mãos dadas, como aquele filho que está com a cabeça inclinada, ouvindo claramente as instruções, e que sabe o que tem que fazer, e que sabe como deve fazer. Essa é a nossa oração. Faça de nós homens e mulheres que trabalhem com o Senhor,
E, ó Deus, oro para que no fim de todas as coisas, como nós aqui falamos, a tua história em nós se complete, a tua obra em nós se complete, o teu querer em nós se realize, que a tua vontade, Senhor, se estabeleça em nossas vidas, em nossas casas, em nossa igreja. É por isso que nós queremos, como igreja, neste ano, trabalhar contigo, Deus. Por isso esse tema, trabalhando com Deus. Nós queremos nos alinhar, nós queremos ouvir a tua voz. Nós não queremos apenas ser uma igreja usada pelo Senhor, mas que não sabe onde se encontra. Nós queremos ser uma igreja que trabalha com o Senhor, dia após dia, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.